Senhoras e senhores, bom dia. Desculpe pelo atraso, que a câmera está tentando aí fazer a transmissão pelo Facebook, mas está com um probleminha técnico e não vai ser possível a transmissão pelo Face. Mas pela Santa Bárbara FM e também vai poder acompanhar essa sessão. Nos termos da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, artigo 36, parágrafo 5º, estamos realizando a 4ª audiência pública de saúde referente ao 3º quadrimestre de 2018. Agradeço a presença da senhora Lucimeire Cristina Coelho Rocha, secretária municipal de saúde, e também eu faço aqui o registro dos senhores vereadores Paulo César Monaro, doutora Germina Dottori, doutor José, vereador Gustavo Bagnoli, Celso da Bicicletaria, Alex Baker, Isaac Motorista, Cadu Garçom, que está na casa em reunião com a mesa diretora, doutor Edmilson, também aqui registrando a presença do vereador Felipe Sanches, a Marta, a Marta já está aí, o doutor José já está presente. Tem mais algum vereador que eu não citei? Isso, corrigindo aqui, é o quadrimestre de 2017. Isso. Para o início dessa audiência pública, faremos a leitura do artigo 36 da Lei Complementar Federal 141/2012. Artigo 36. O gestor do SUS, em cada ente da federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: 1. Montante e fonte dos recursos aplicados no período. 2. Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações. 3. Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população e seu âmbito de atuação. Queremos esclarecer que apenas trataremos as questões relacionadas no artigo 36 da referida lei, portanto, não permitiremos a inclusão de outros assuntos estranhos à finalidade para a qual foi convocada. A senhora Lucimeire Cristina Coelho Rocha, secretária municipal de saúde, está nessa oportunidade representando o seu prefeito municipal e é quem usará a palavra para exposição e que após as perguntas serão feitas. Então, a secretária Lucimeire está com a oportunidade. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer. Alô, som. Gostaria de agradecer a presença de todos. É um prazer estar novamente a essa casa, prestando conta de todo o nosso trabalho, de todas as ações que vêm sendo realizada, né, na saúde no município. E apresentar realmente toda a produção, tudo como nós gastamos os recursos no último quadrimestre de 2017. Para isso eu vou pedir a colaboração do Ney Mascarenhas para poder fazer a apresentação, para que todos acompanhem e depois podemos tirar todas as dúvidas que forem possíveis e necessárias. Só para registrar a presença também do Juca Bortolucci, que já foi vereador nessa casa, e nesse ato ele representa o deputado estadual Chico Sardelli. Também cumprimentando aqui toda a equipe da saúde, gestores da saúde. Seja bem-vindo a esta Casa de Leis, que é a casa de vocês. Pois não, Mascarenhas. Bom dia a todos. Vamos dar início através dos números financeiros da Secretaria.
receitas de impostos municipais e transferências constitucionais legais. Impostos e taxas municipais arrecadados no período, R$ 32.412.249. Arrecadada no exercício, R$ 107.443.743. Transferências do Estado, R$ 38.845.622. No exercício, R$ 40.055.610. Transferências da União, R$ 25.814.347 no período. No exercício, R$ 63.323.728. Total, R$ 90.918.652 no período. E no exercício, R$ 208.192.434. Transferências de recursos do SUS. Transferências da União, R$ 9.900.246 no período. No exercício, R$ 28.865.820. Transferências do Estado, R$ 223.932 no período. No exercício, R$ 1.035.100. Total, R$ 10.147.001 no exercício. Arrecadado no período, então, transferências e recursos do SUS, R$ 10.147.000. E no exercício, R$ 30.026.000. Despesa total com saúde. Despesas correntes, R$ 46.960.000. No período, liquidado no exercício, R$ 130.314.000. Despesa total, R$ 47.329.618 no período, liquidado no exercício R$ 131.445.620. Despesa total com saúde por fonte, R$ 39.972.249 do município, tá? Com recursos federais e estadual, R$ 7.357.368. Total, R$ 47.329.618. Despesa com saúde, material de consumo, R$ 3.262.018. Outros materiais de consumo, R$ 56.160. Despesas de serviços, pessoa jurídica, R$ 11.714.084. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 1.254.654. Mandados judiciais, R$ 44.680. Repasse de recursos aos prestadores, R$ 9.353.708. Despesas liquidadas por unidades orçamentárias. Foram liquidados no período entre saúde geral, saúde bucal, atenção básica, vigilância em saúde, atenção especializada,
assistência farmacêutica e gestão do pessoal, no período 47.329.000 e no exercício 131.445.000 reais. No comparativo entre os exercícios, impostos da emenda constitucional 29, transferências de recursos federais e transferências de recursos estaduais, em 2016 foram arrecadados R$ 1.124.399. Em 2017, R$ 1.035.100. Despesas realizadas no período, no comparativo entre 2016 e 2017. 66.687.912 reais, 75.045.377 reais. Comparativo entre os exercícios anteriores. Em 2017, foram aplicados R$ 100.569.900 reais, ou seja, 33,74% do orçamento, contra 64.774.057, ou seja, 30,65% do que foi aplicado em 2012. Agora, tudo que foi produzido com os recursos que a gente arrecadou no período, né? A gente vai passar agora tudo que foi feito de produção. Começando pela atenção básica, no período foram entre consultas médicas, consultas de enfermagem, atendimento de pré-natal, exames, atividades coletivas, atendimentos odontológicos, serviço de atendimento domiciliar e tudo mais que foi realizado na atenção básica, somaram um total de 151.799 procedimentos. O absenteísmo na atenção básica chegou a 9.476 faltas, tá? Entre consultas médicas e odontológicas e de psicologia. Atenção à média e alta complexidade. Consultas e procedimentos da atenção especializada. No período foram realizadas 18.955 consultas, 3.789 procedimentos, 4.965 exames no Centro de Especialidades. No Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL, foram realizados 5.675 procedimentos, entregues 278 próteses e foram realizadas 1.048 radiografias. O ANDIC, 961 consultas. Saúde da mulher, 1.757 consultas, 1.668 procedimentos e exames, e monitoramento na atenção básica, 1.231 atendimentos. Centro de Atenção Psicossocial, CAPES 2, Núcleo Infantil e Núcleo AD, atenderam no período 6.472 pessoas. Consultas e procedimentos da atenção urgência e emergência. Entre consultas, atendimentos de observação, exames, procedimentos de enfermagem e serviço social, foram realizadas 461.202 atendimentos. Nossos prestadores, a PAI, Santa Casa, Clínica Top e Corpo de Bombeiros, atenderam 229.998 pessoas. Assistência farmacêutica.
Receitas médicas atendidas, com destaque para as unidades básicas, que foram 56.606 receitas, somando farmácia central, ambulatório de doenças infecto-contagiosas, nutracêuticos, atenção farmacêutica e farmácia de alto custo, foram atendidas no total, no período, 86.892 receitas. Foram realizados 274 atendimentos clínicos de farmácia e entraram no período 12 novos processos de judicialização, 10 processos foram suspensos, totalizando 336 processos judiciais, sendo 30 solidários. Gestão em saúde. Servidores admitidos no período, 10. Servidores em férias, 235. Servidores desligados no período, 9. Educação permanente e núcleo de educação em saúde. Educação permanente capacitou no período 295 profissionais da saúde e o núcleo de educação em saúde realizou ações educativas e eventos que atingiram 14.721 usuários. Central de regulação. Exames agendados em serviços próprios, 3.923, referenciados, 911, serviços contratados, 5.960, num total de 10.794 exames agendados no período. Cirurgias eletivas, entre Hospital Santa Bárbara, Hospital Estadual de Sumaré, AME e Centro de Especialidades, foram 1.520 cirurgias eletivas no período. Transporte, agendamento de transporte. Foram agendados no período de setembro a dezembro, 7.894 pacientes, 4.129 acompanhantes, totalizando 12.023 passageiros, 12.023 pacientes. Transporte urbano, foram realizados 17.321 atendimentos, que resultaram em 10.840 viagens. Transporte interurbano, 5.203 atendimentos para 1.669 viagens, num total de quilometragem rodada de 498.003 quilômetros. Projeto Passe Vida atendeu 585 usuários, que demandaram 9.515 créditos. O projeto Fênix, foram 240 pacientes atendidos e 2.418 viagens realizadas, 18.000 quilômetros rodados. Ouvidoria do SUS, foram 727 atendimentos, sendo que o principal veículo de atendimento aí de utilização está sendo o telefone, com 531 ocorrências. Os assuntos, destaque para as reclamações, são 74 denúncias, 52 elogios, 9 informações, 248 reclamações, 337 solicitações e 7 sugestões. Vigilância em saúde. Vigilância epidemiológica. Foram 2.139 atendimentos, entre visitas, atendimento do programa da ST/AIDS, medicamento, preservativos. Foram 162.559 atendimentos. Vigilância sanitária, entre serviços de saúde, produtos de saúde, meio ambiente, saúde do trabalhador,
Ações administrativas foram 14.447 ações. Centro de Controle de Zoonoses realizou 84.544 ações no período. Controle de raiva, controle de animais peçonhentos, sinantrópicos, febre maculosa, controle da leptospirose e atendimentos e orientações por telefone. O Centro de Controle de Zoonoses realizou 2.412 atendimentos. O SUS que queremos deve ser construído todos os dias por cada um de nós. Devemos ter consciência que, como cada um de nós tem falhas e acertos, também o SUS existem falhas e acertos. Somos capazes de aprender com nossos erros. Também o SUS aprende com os seus. Porque, na verdade, o SUS somos todos nós. Portanto, lutemos juntos para que o SUS melhore sempre. Para você que está acompanhando a Santa Bárbara FM e também pelo Facebook, a Câmara Municipal está realizando a 4ª audiência pública da saúde, referente ao 3º quadrimestre de 2017. Nesse momento, então, nós abrimos a palavra aos senhores vereadores que queiram formular alguma pergunta. Então, com a palavra já, vereador Paulo César Monaro. Senhor presidente, senhores vereadores, membros da mesa, Lucimeire, secretário de saúde. Lucimeire, primeiro agradecer a presença de sua aqui na casa, bem como de vários companheiros, amigos aí, funcionários, né, que trabalham, que se esforçam para fazer aquilo que tem que ser feito, fazer o melhor para o nosso povo, para a nossa sociedade. Secretário, eu estava observando dentro do plano, aqui na plateia, e até antes do início da audiência, eu não tinha visto ninguém do Comusa, não sei se chegou alguém. Do Comusa? Foi enviado o convite ou foi porque o Comusa é a fiscalizadora da saúde, né, sempre nos cobra uma posição também, e seria interessante, né, se ele estivesse aqui também para ajudar a questionar, né? Então, fica aí o fato lamentável, né? A apresentação deles foi ontem, Monaro. Ele foi ontem. Reunião ordinária do Comusa ontem, a prestação de contas. Correto. Essa mesma apresentação aqui, ela sempre é feita anteriormente no Conselho, né? Porque tem que ser aprovado no Conselho para vir para cá. Legal, então. Tá? Só essa observação por enquanto, então, obrigado, viu, secretário. Também está com a gente o vereador Carlão Motorista. Seja bem-vindo, vereador Carlão. Já passa a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, presidente, amigo Carlos Fonte, e também a nossa querida secretária da Saúde, Lucimeire, e a todos que trabalham na parte da saúde em Santa Bárbara do Oeste, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares técnicos de enfermagem, e todas as pessoas responsáveis, assistentes sociais, telefonistas, enfim, do início ao fim. É um trabalho muito relevante sobre saúde. Falou em saúde, falou em tudo, né? Sempre eu uso essa palavra. E para consertar tudo é muito difícil, seja em Santa Bárbara, seja em qualquer cidade do nosso Brasil. Eu quero mais, como já tive reuniões, conversas com o prefeito, com o secretário Rodrigo Maelo, a respeito também das unidades básicas de saúde, que é as UBS, né? Que também, quando vai ser inaugurada, quando vai pôr em prática os andamentos. E também que quantas pessoas que tem na fila também a respeito de catarata, né?
a respeito de exames, ultrassom, exame de mama, enfim, são muitos exames que nós usamos ouvir na rádio e as pessoas expressar fila zero. E tem muitas pessoas que me procuram e a gente passa, a secretária da Saúde, assistentes sociais, enfim, que tem pessoas que mais de ano na fila, e eu tenho provar isso, né? Eu gostaria, sim, de ter uma resposta, se a gente possa, qual o meio a tomar sobre isso, que eu quero que a nossa cidade seja em primeiro lugar, né? A respeito da saúde, a respeito de todos os trabalhos que nós fomos eleitos para buscar algo para a melhoria da nossa saúde, seja a educação, enfim. Então eu tenho que elogiar o seu trabalho, prestar esse depoimento a mim mesmo, dizer que você, todas as vezes que a gente o procura, a minha assessoria, você está com as portas abertas, juntamente com todos e todas as trabalhadoras. Então, muita gente que está na espera, a gente gostaria de ter essa resposta também, das unidades básicas de saúde, e também alguém que nos procure que não consegue esta cirurgia, seja de catarata, que seja pelo Estado, enfim, quais os meios que nós temos que tomar. A gente agradece a sua presença, nosso muito obrigado. Obrigado, Carlão, pelas palavras. Só vamos começar pelas unidades, né? Você provavelmente está falando das 2 unidades que já estão, né, sendo finalizadas nos últimos ajustes. Então, a programação dentro da Secretaria de Saúde é que este mês seja inaugurado uma, né, e no próximo mês a outra, tá? Então, a gente está fazendo todo um cronograma aí, estamos finalizando alguns ajustes e acertos para que a gente possa fazer essas inaugurações, tá? Então, as inaugurações dessas unidades, elas já são fatos, né, que serão aí realizados nos próximos meses. No primeiro semestre a gente já consegue finalizar isso, tá? Sobre os exames que você fez a pergunta, né, exames de catarata, ultrassom, exames de mama, o que acontece? E que você fez o comentário que você ouve sobre fila zero, né? O que é de competência e que nós conseguimos fazer aqui no município, né? Nós conseguimos muitas das filas zerar, e agora a gente fala zerar, quem ouve isso parece que não tem mais nenhum exame na fila, mas não é. Tá? A fila da saúde, dos exames, procedimentos, ela é constante. Sai um pessoal e entra outro, né? Então, o que nós sempre falamos que é o Zera Fila, é um programa que veio para zerar filas antigas, de pacientes que estão há muitos anos na fila. Isso nós conseguimos caminhar. Aí você me faz a pergunta, mas ainda tem pacientes que me procuram e que continuam na fila há algum tempo. Esses são pacientes que nós não conseguimos resolver no município, que tem que ser Estado mesmo, porque ele não tem uma comorbidade específica, ele tem várias outras, e aí precisa realmente de uma atenção extremamente mais criteriosa, ou precisa do Estadual de Sumaré, ou precisa da Unicamp, ou algum centro em São Paulo. Então, esse a gente não consegue atender aqui. O que nós atendemos foram todos os pacientes que nós conseguimos atender dentro do município, seja ele tomografia, ressonância, ultrassom, vários ultrassons. Então, alguns específicos que nós não conseguimos atender são pacientes que realmente precisa fazer num centro qualificado. Diga-se de passagem que muitos desses procedimentos que nós fizemos aqui não é de responsabilidade do município, é de responsabilidade do Estado. Mas o Estado não está cumprindo com o dever dele, que é absorver essa população e fazer esses procedimentos.
O município com uma angústia muito grande, e aí vocês todos conhecem, porque vocês também ficam angustiados tanto quanto a gente, nós tentamos buscar algumas alternativas para que isso que a gente conseguisse sanar essa situação. A gente consegue em 100%? Não, porque tem alguns pacientes que não dependem e que a gente não pode atender aqui. Tá? Mas dentro do possível, a gente vai continuar. Nós não fechamos as portas para encaminhar os pacientes para as referências, né? Nós conseguimos até otimizar melhor essas referências que a gente tem para utilizar, né? E o nosso processo de realizar procedimentos no município, a gente vai continuar com eles, tá? Então, quando a gente fala no programa Zero a Fila, e é até importante que toda a população entenda, é que não é zerar a fila e nunca mais vai ter exame, tá? O exame sempre vai existir. Está aqui o doutor Zé Antônio, né, o doutor Edmilson Pastoré, ele sempre vai existir. O que não vai existir é aqueles exames que as pessoas estão esperando há 8 anos. Né? O que nós conseguimos, nós fizemos. Tem algumas pessoas que ainda estão esperando há algum tempo, como eu reforço, que são pessoas que têm que fazer esses procedimentos num centro quaternário, que é um terciário, ou que é um hospital estadual de Sumaré, ou que é a Unicamp, ou que é a PUC, né, ou que é um Dante Pazanese, que é hospitais, né, de alta complexidade, no qual realmente a gente não tem expertise para realizar no município. Tá? Consegui responder, Carlão? Quero elogiá-lo, muitas perguntas, mas vou deixar para os nobres amigos. Também se fala em 16 minutos na espera de uma consulta. E a gente que anda bastante, está nas ruas, está no hospital, nos postos médicos, se vê falar muito, seja no Afonso Ramos, seja no Edson Mano, bom, enfim. Tem pessoas que ficam mais de 3 horas, 4 horas na espera. Será que há possibilidade, vamos supor, uma pessoa, seja o idoso, seja a mulher, seja o homem, seja a criança, seja a idade ela qual for, se há possibilidade de melhoria nesta parte? Porque são muitas pessoas que ficam naquele espaço, né? E ali nós gostaríamos assim que pudesse favorecer todos por igual. Eu entendo a sua pergunta. Só que aí nós estamos falando de pronto-socorro, né? Pronto-socorro eu não tenho, porque assim, aí acontece constantemente o número, e aí nós temos profissionais de dentro do pronto-socorro aqui, médicos de dentro do pronto-socorro, que tem hora que chega urgências e emergências que precisa utilizar todos os médicos que estão na porta, devido à gravidade da urgência ou da emergência que chegou. Então, a população que está na fora aguardando, que já foi classificada, né, que vamos supor, amarelo, laranja, que é um pouco mais grave, isso já é automaticamente atendido com mais rapidez. O que é verde ou azul, ele demora um pouco mais, porque entre atender um verde ou um azul, quem eu atendo primeiro? A urgência que chegou. Doutor Zé Antônio, estou falando errado? Eu atendo a urgência que chegou, que está na sala de emergência, ou eu atendo o paciente azul, ou, que foi classificado como azul ou verde? Então, quando a gente fala na questão da urgência, né, o risco de morte que vai para dentro do pronto-socorro, que são as dores agudas, né, que são os desmaios, infarto, AVC, isso tem que dar prioridade, né? Não que o azul ou o verde não possa estar no pronto-socorro, mas ali não é o lugar dele, não seria o lugar dele, seria na atenção básica, né? Mas por mais que a gente invista na atenção básica, coloque médicos na atenção básica, também tem a cultura do ser humano, do cidadão, que ele ele prefere o horário que ele tem um tempo, ou que ele consegue ir num lugar para poder ser atendido, né? Então, muitos casos que a gente pega no pronto-socorro, como um exemplo, tem pacientes com dor nas costas, ou com dor no joelho, ou com dor no pé,
há 2 anos, né? Há mais de meses. Mas você pergunta para o usuário se ele procurou uma unidade de saúde, ele não procurou. Para ele é mais fácil ele ir no pronto-socorro, tirar a dor dele e resolve. Então, cada vez que ele tem a dor, ele vai no pronto-socorro para tomar uma medicação. Então, isso faz com que as pessoas que estão lá e que estão com dor, com um pouco mais de sofrimento, acaba demorando um pouco, eles acabam sendo... a demora é um pouquinho maior. E as urgências e emergências, elas vêm crescendo a cada dia, né? Então, a gente tem que preparar cada vez mais nossos profissionais que estão dentro do pronto-socorro para atender esse público que realmente... Porque os profissionais, seja ele médico, enfermeiro, técnico de enfermagens, que estão dentro do pronto-socorro, eles têm que estar preparados para salvar a vida que entra, né? Então, o foco deles tem que ser aí. Os demais, né, aquilo que a gente pode orientar para procurar atenção básica, né, a gente vai sempre fazer isso, o médico não deixa de atender, mas ele sempre orienta, procura atenção básica para você poder dar continuidade no seu tratamento, ou até mesmo para investigar o porquê dessa sua reclamação. Não é no pronto-socorro que você vai investigar uma dor nas costas, como todos dizem, há de 3 anos. Não é no pronto-socorro que você vai investigar isso, né? Uma dor de cabeça que você já tem há meses. Não é no pronto-socorro que você vai investigar essa dor de cabeça. É lá na unidade básica, porque o médico vai pedir tudo o que é necessário. Se ele não conseguir fazer ali, ele vai encaminhar para o centro de especialidade, para um especialista, para poder investigar o porquê que está acontecendo isso com você, tá? Então, a questão da demora no pronto-socorro, ela é muito relativa. Diga-se de passagem que no mês de janeiro, eu acompanhei um pronto-socorro num sábado, das 9 da manhã às 15 da tarde. Tinha uma pessoa na recepção. Uma. E eu acompanhei nesse período. Uma pessoa na recepção, né? Então, às vezes a gente faz a pergunta, né? Será que das 9 da manhã às 15 da tarde ninguém ficou doente? Né? Então, não desmerecendo de forma nenhuma as pessoas que procuram um pronto-socorro, mas eu acho que a conscientização e a mudança de cultura, ela tem que começar a acontecer dentro de nós. Nós sabemos realmente quando procurar o pronto-socorro, quando procurar uma unidade básica, né? Então, isso a gente também tem que trabalhar. E isso eu conto com a ajuda de vocês, né? Nós, os profissionais de saúde, contamos também com a ajuda dos nobres vereadores, em poder informar corretamente, orientar, né, corretamente o cidadão, né? Porque não é todos que conseguem ter essa informação. Então, isso é muito importante. Então, a fila, Carlão, o tempo de espera, ela é muito relativa de dia para dia, né? Tem dia que a fila de espera realmente está 16 minutos. Tem dia que ela vai para 3 horas. Tem dia que é 40 minutos. Mas fazendo uma projeção, né? Fazendo uma média, estava dando isso de dia a dia, porque eu tenho que pegar dias de 24 horas, né? Mas é uma coisa que a gente vem tentando trabalhar e melhorar a cada dia, tá? Eu te agradeço, Lucimeire, pelas respostas e também pelo trabalho que fazem todo o Departamento da Saúde, não só você, Lucimeire, responsável pela saúde de Santa Bárbara, secretária, e também todos os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares técnicos de enfermagem, porque tudo que é aprovado nesta Casa de Lei, na parte da saúde, esse Carlão motorista vota favorável, que é para o bem-estar da nossa cidade. Meu muito obrigado. Obrigado. Valeu, Carlão. Com a palavra, o vereador Celso da Bicicletaria. Bom dia. Alô.
Isso aqui. Bom dia a todos, bom dia, secretária. Antes eu quero fazer um comentário aqui, né? Apesar de muitas pessoas mal informadas e outros com má vontade, má intenção, né? Dizer que saúde não está bem, que o município não investe em saúde, a gente vê aqui que a lei diz que a gente tem que aplicar no mínimo 15%, né, da arrecadação na saúde. Nós estamos aplicando quase 34%, né? Então isso é gratificante. A gente tem que parabenizar o nosso prefeito e a secretária e todos os funcionários da secretaria, né? A gente vê que está sendo investido mais do que o dobro aqui do que a lei nos obriga, né? Secretário, quer saber sobre o acesso avançado? Se a secretaria já tem sentido o reflexo nos prontos atendimentos. Bom, só colocando realmente a aplicação de recursos em saúde, ela extrapola, né, o que é o exigido por lei, né? Então a gente vem aplicando mais que o dobro, porque os entes que deveriam repassar maiores recursos estão retirando recurso, como o governo federal e o estadual, né, que vem diminuindo a cada ano o valor do repasse aos municípios. Com isso, os municípios estão ficando extremamente estrangulados. Então, a gente precisa também fazer alguma coisa nesse ponto, senão a gente não vai dar conta, né? Mas, mesmo assim, a preocupação do município, do prefeito, é que a população do município tenha uma saúde de qualidade, né? Está perfeito? A gente tem consciência que não, mas a gente sabe que a gente está no caminho certo. Referente ao acesso avançado, ele é um desafio e é um processo muito desafiador, principalmente para a população, né, para os profissionais que estão dentro desse processo. Então a gente já está indo, nós já temos 3 unidades que estão no processo. Se vocês observarem e forem até as unidades, são unidades que têm características diferentes, então a gente tem que fazer uma adaptação diferente para cada unidade, porque o território pede isso, né? Então, ele não é um modelo único para todas as unidades. Nós temos que moldar, mediante a gente vai passando pelas unidades, nós temos que moldar para aquela população, tá? Então, nós já temos aí no São Fernando, depois implantamos no Esmeralda, fizemos a implantação no Planalto do Sol, estamos caminhando para a implantação no 31 de março e logo após no Molon. Então, são características diferentes, até pelo tamanho do território, pela densidade da população do local, mas assim, os resultados, eles estão sendo positivos, né? Porque dentro de cada especificidade, de cada unidade, nós já podemos perceber algumas melhoras, né? De pacientes que vinham descompensados há alguns anos, hoje já tá compensado, já estão rotineiramente sendo acompanhados. Não que não era feito isso, mas até ele conseguir uma outra consulta para passar no médico, né? Então, e uma desse processo é que o processo avançado em si, ele não é centrado só no médico. Ele é centrado em toda a equipe da unidade, né? Seja ele o enfermeiro, o técnico, o médico, o recepcionista. Então, todos fazem parte do processo. Então, isso tira o peso, né, do paciente falar assim, eu só tenho que ser olhado ou ser consultado ou conversar com o médico, né? E o médico em si, ele está fazendo parte do processo, ele está fazendo parte da equipe como um todo. Então isso está sendo muito positivo. Então ele tem um tempo maior para atender o paciente,
né? Estão atendendo no máximo de 3 a 4 pacientes por hora, né? Então ele consegue ficar, ele consegue conversar, ele consegue investigar melhor o paciente. Então tem muitos casos que os médicos não estão nem encaminhando para o centro de especialidade, porque eles estão conseguindo tratar algumas coisas a mais nas unidades, né? E contrapartida, os especialistas do centro de especialidade, muitos estão indo até as unidades e trocando experiências e fazendo consultas compartilhadas. Então, isso, para esse processo, é um processo muito interessante, né? Então, o que a gente vem tentando, aí as duras penas, né? E o pessoal da atenção básica está tudo olhando para a minha cara, né? Porque na hora que a gente fala da próxima unidade, todo mundo arrepia, porque profissional, né, enfermeiro, a gente está tentando fazer muito cautelosamente, até porque nós precisamos de profissionais específicos, que é enfermeiro e técnico de enfermagem, e que a gente não pode contratar por a gente estar acima da lei de responsabilidade fiscal. Então, nós estamos fazendo com o que a gente tem. Lógico que fica uma defasagem, que às vezes não sai do jeito que a gente gostaria que saísse, até por falta desses profissionais que hoje a gente não tem. Mas não é por isso que a gente não vai arriscar, que a gente não vai inovar no processo, né? Então, até pela sua pergunta, eu quero agradecer e parabenizar a equipe da atenção básica, que está se esforçando ao máximo para com que esse novo processo aconteça lá na ponta, tá? Então, hoje, tem semanas que nessas 3 unidades que já são implantadas, os pacientes já estão sendo atendidos no dia, né? Às vezes a semana tem um boom maior de pacientes, se programa 2, 3 dias, né? Mas o paciente muitas vezes é atendido dentro da semana, mas já fez a primeira consulta com a enfermeira, já passou pela técnica, né? Então, elas estão conseguindo, o pessoal está conseguindo administrar o paciente dentro da unidade, tá? Então, isso está sendo um ganho para a gente. E uma outra contrapartida também é que a população, ela está começando a confiar nesse novo processo. Então, ela não precisa ir no dia específico de madrugada, esperar que não tem, porque assim, a qualquer momento que ela for, ela vai ser acolhida. A história dela, a queixa dela será acolhida. Então, isso também então ela começa a confiar no processo, tá? Quero aproveitar, agradecer a senhora aqui pessoalmente por entender que a UBS do Morrão, né, teria necessidade de ser uma das próximas e ouvir meu pedido. Então, estou agradecendo a senhora pessoalmente. Imagina, nós vamos fazer isso para todas. Na realidade, a gente vai colocando uma a uma para que assim, a gente tem expectativa que até o final do ano a gente consiga o máximo de unidades que a gente consiga fazer essa implantação. Eu quero também registrar a presença dos vereadores Marcos Rosado, e fica aqui nosso sentimento, viu, Marcos, de toda a comissão, pelo passamento da avó da sua esposa. Também registrar aqui a presença dos vereadores Celso Ávila, Joel do Gás, Jesus Vendedor, que é o vice-presidente da Câmara. Também o senhor Adalto Xavier, que nesse momento representa o vereador Edivaldo Meiro Batoré. O doutor Nimilson já viu anunciado já no início, né? E temos aqui o Alex Becker, que vai falar agora. Aqui já passou o seu nome. Doutor José, Marcos Rosado, doutora Germina, se tiver mais alguns vereador Celso Ávila também. Então, com a palavra, o vereador Alex Baker. Bom dia a todos. Em nome da secretária Lucimeire, cumprimento todos os servidores municipais presentes. Bom, eu gostaria só de fazer um registro aqui.
também fazer uma perguntinha, para não passar em branco, né, secretário? Eu estava olhando aqui atentamente as transferências de recursos do SUS. Como que o Estado falha, né? Nós vemos aqui que a transferência da União no período foi de R$9.900.000. No exercício, quase 29 milhões. O Estado fez no período R$223.932,25 e no exercício R$1.035.000. Pouquíssimo, né? Isso é a gente fica até revoltado porque é um estado que mais arrecada, né? Um estado rico, o nosso estado de São Paulo. Então eu quero aproveitar aqui e já pedir o apoio dos nobres vereadores, que eu estarei fazendo uma moção de apelo para que o Estado possa vir contribuir um pouco mais para que venha ajudar o nosso município, né? Então, registro. E agora a pergunta. Provavelmente, entendo que em breve irá acabar toda essa questão de marcação de consulta, porque todas as UBSs terão um pronto atendimento, praticamente. Mas, para esse mês que vem, segundo informações de alguns pacientes, que as consultas estarão abertas, as agendas, a partir do dia 2. Tem uma outra data também para que não venha acontecer o que aconteceu no mês passado, aquele tumulto de pessoas, de pacientes, e até mesmo para que possa dar um amparo melhor de trabalho para os servidores municipais, porque como os pacientes sofrem, acredito também que os servidores nas UBSs também passam apertado naquele momento, né? Então, assim, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Tá bom? Obrigado. Bom, eu vou começar respondendo pela última, tá? Na realidade, o que a gente faz na questão do agendamento nas unidades básicas de saúde? É muito engraçado falar isso, né? Quando a gente coloca a partir do dia 2. A agenda, ela fica aberta aos 30 dias, né? Só que as pessoas... É o medo de não ter, deixar para ir no final e não ter a vaga, né? Então ela fica receiosa e todos vão no primeiro dia do agendamento, né? Mas não tem um dia específico. O porquê? Agora, dia 2, nós estamos abrindo a agenda de junho, abril, né? Não, maio. Nós estamos abrindo a agenda de maio. Não é nem a do mês. É porque, assim, nós sempre caminhamos com 2 meses à frente. Porque, aí você pode fazer a pergunta, mas por que não abre para o ano inteiro? Ela já foi feita assim. O absenteísmo era o triplo desse que vocês viram aí. Porque as pessoas esquecem. Não vão, não precisam, aí já não precisa mais. Então, nós começamos a fazer 60 dias para frente. Então, agora, no dia 2 de março, ela abre 60 dias para frente. Então, nós vamos abrir maio, porque abril a agenda está aberta, a agenda não fecha. Então, se você for na unidade para procurar uma consulta para abril, tem lá a agenda, eles vão ver o dia para a gente fazer o agendamento. É lógico, o número de vagas que nós temos, ela não é suficiente para o número da demanda que nós temos, tá? Então, isso nunca vai bater. Então, por isso que a gente abre com esses 60 dias. Então, a partir do dia 2, a agenda estará aberta para o mês de maio. Ela só fica aberta dia 2? Não, ela fica aberta o mês inteiro. Os booms que tiveram no Romana e Cidade Nova, né, no mês anterior, que foi todo mundo no primeiro dia, todo mundo foi agendado. E ficou vaga ainda para ser agendado durante o mês. É que todo mundo foi no primeiro dia, né?
Então, é o medo do paciente não encontrar vaga. Então, e é paciente não, é mal de brasileiro, né? Nós somos assim. Vai abrir, nós vamos para a fila e madrugamos na fila, por quê? Porque a gente tem medo de ficar sem, né? Então, mas é uma questão de costume mesmo, é de cultura. Então, lógico que dentro desse processo novo que nós estamos implantando, isso é para acabar, né? E engraçado disso tudo, gente, que mesmo com esse processo novo que a gente faz, muitos dos pacientes passam até, vai lá, faz a classificação e a gente pede para o paciente voltar à tarde, que ele vai passar pela consulta no mesmo dia, o paciente não vai. Nós estamos tendo absenteísmo no novo modelo, né? Então, isso também a gente fica tentando pensar e repensar de que forma que a gente pode melhorar. E aqui fica para todos, né? Para todos os colegas vereadores, para todos, né, os assessores, as pessoas que estão aqui, se tiver alguma sugestão de uma nova forma de agendamento, né, pode passar para a gente que a gente vai fazer uma avaliação e vai fazer um estudo. É que nós, dentro desse processo, nós já estamos vindo com, acho que essa é a 8ª forma de formato para fazer o agendamento. Essa foi o que mais se encaixou, porque tinha algumas que o paciente chegava 2 dias antes na unidade e dormia na unidade 2 dias antes para tentar a consulta, porque era por dia. Depois passou para a semana, depois voltou para o mês, depois foi para 15 dias, depois foi para o ano, depois foi para 2 meses, depois foi para 6 meses. Então, nós já tentamos várias formas de fazer esse agendamento. E essa foi a que se encaixou mais, é a que está nos últimos anos aí, né? Mas a gente, essa mudança com esse novo modelo é para que a gente minimize esse processo. E também entra na questão mesmo da mudança de cultura do cidadão, de ver a forma de se cuidar e a forma de ir atrás da saúde, tá? Aí agora, falando na questão do repasse do recurso, e aí eu vou fazer uma coisa que eu não sei se é certo ou não, quebra de protocolo ou não, mas é um desabafo, né? E eu falo isso e não tenho vergonha de falar aqui, como já falei no Estado também. O Estado vem a cada ano diminuindo o repasse da saúde, né? Há 2 anos atrás ele investiu 13,2, se eu não me engano. O ano passado baixou para 12,8, alguma coisa assim que o pessoal do Estado falou para a gente. E aí, o mínimo do Estado é 12, né? Então ele não passa de 1 ponto a mais do que é o dever dele. O nosso mínimo é 15. A gente passa 18 pontos a mais do que é obrigação nossa. E aí eles falam para a gente que assim, o repasse que eles fazem, a aplicação do recurso para a saúde que eles fazem, é os hospitais estaduais, né, de alta complexidade, mas aí a gente fica angustiado porque a gente não consegue vaga neles. Então, qual é a aplicação do recurso que realmente eles fazem, né, para a saúde no município? É esses 200 mil, é esse 1 milhão, né? Só que 1 milhão vindo do Estado, para a gente, não é nada. Lógico, ajuda, mas não é nada. E aí ele fala assim, não, nós fomos pedir ultimamente para que eles entrassem com custeio num outro serviço, e eles falaram assim, não, a gente não vai custear porque a gente entrou com o hospital tal. Tá, mas no hospital tal eu não vou ter vaga. E aí, como que faz? Não, mas a gente está aplicando, a gente está investindo em saúde. Mas e nós? Como que a gente vai fazer? Quem vai fazer as cirurgias de joelho, prótese? Quem vai fazer a cirurgia de quadril? Quem vai fazer as cirurgias cardíacas? Que a gente não está tendo onde mandar. As cirurgias ortopédicas, eu acho que já faz, Ana, 3 anos? 5? 5?
5 anos que a gente não consegue colocar um paciente de prótese para dentro, quadril, joelho, para fazer cirurgia. E aí, a pergunta que a gente faz até para a nossa DRS, né, para a nossa diretora, é assim: qual é o investimento que está vindo para a saúde, para os nossos munícipes? Né, já que o Estado fala que ele coloca o recurso em saúde nos hospitais de média e alta complexidade. A Unicamp, que era para ser da nossa região metropolitana, atende o estado inteiro, nós não conseguimos entrar. Né? O estadual de Sumaré, que é para atender a micro-região, que é 6 municípios, atende só Sumaré. E aí, onde Santa Bárbara entra nisso? Onde que a gente consegue colocar os nossos pacientes? Né? Com 1 vaga, com 2 vagas. A gente não consegue. Né? E a gente conversa com o Estado, e ele fala assim: ah, mas vocês têm que regular, vocês têm que se decidir regionalmente. Pega a micro-região, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, e vocês têm que se resolver regionalmente. Como? Com que recurso? Né? Então eu estou fazendo aqui um desabafo perante todos os vereadores, porque para a gente isso é muito ruim. Porque é um recurso que o Estado não repassa para a gente. Né? Cortou o convênio com a Beneficência Portuguesa em São Paulo, que atendia a gente em cardiologia, né? Eles cortaram, a Beneficência rompeu com o SUS, e ninguém deu uma satisfação e uma alternativa. Né? Aonde que a gente faz uma cirurgia cardíaca? Aonde a gente faz um CDI? Não temos onde fazer. Né? Aí vai ser resolvido com a abertura do hospital de Sorocaba. E vai ser resolvido com a abertura do hospital de Piracicaba. Só que assim, são regiões diferentes. Primeiro, eles vão resolver quem? A região de Piracicaba e a região de Sorocaba. Sobrou vaga, aí eles vão dar para a gente. Só que a região metropolitana de Campinas tem 3 milhões de usuários. 3 milhões. A população é de 3 milhões e 200 mil habitantes. As outras regiões não chegam a 1 milhão. Né? Só que a região de Campinas, a nossa região, que é a região metropolitana, atende toda, né, para alta complexidade. Toda a região de Piracicaba, de Sorocaba, sul de Minas. Né? Essas vagas que seriam nossas, né, tá para atender o resto do estado. Então, assim, qual é a aplicação de recurso, de percentual que o Alex falou aqui, que a gente tem? E não estou indo contra o governo, não. É que assim, eu falei isso para o secretário de Estado quando eu tive com ele. Né? Eu falei assim: o que a gente vai fazer? Como é que vocês vão ajudar a gente? Vocês têm que resolver isso regionalmente. Mas se eu não tenho vaga, como eu resolvo? Eu deixo o paciente morrer? A angústia da Ana da regulação, todo dia é isso. A angústia do Ivan e do Maeda, todo dia é isso no pronto-socorro. Como que a gente resolve se a gente não tem para onde encaminhar? A nossa Santa Casa aqui não tem essa complexidade. Né? Ela é uma Santa Casa de média complexidade. Então, como que a gente faz isso? É muito grave. Então, é isso que a gente está buscando, é isso que a gente está brigando toda vez. Aí não adianta mandar recurso para investimento, para comprar isso, para comprar aquilo, sendo que a gente não tem onde colocar os nossos pacientes de alta complexidade. Né? Não tem onde mandar um cardíaco, não tem onde mandar um ortopédico. Pior de tudo, não tem onde mandar a oncologia. Que a oncologia está estrangulada. Por quê? O Ministério também tirou recurso da oncologia. E aí tem a lei que a gente tem que colocar o paciente em 60 dias para começar o tratamento de oncologia. Como? Como que eu coloco o paciente em 60 dias para tratar a oncologia? Se eu não posso fazer isso para dentro do município, que eu não tenho recurso e não sou habilitada para isso. Então, tem uma alta complexidade que faz isso, que é recurso do Estado e do Ministério.
eles não mandam recurso, não quiseram habilitar a nossa rede de oncologia aqui, porque começaram a achar um monte de coisa que não dá, porque não tem recurso. Contingenciou. E aí? Contingenciou os pacientes também, nós falamos, paciente, não pode pegar câncer, por favor, não pegue, não adquira a doença, porque não vai ser onde tratado. Então, gente, a angústia de quem está na ponta, e eu falei isso para o secretário de Estado, falei, a angústia de quem está na ponta não é sua, é nossa, porque você pode ir numa padaria, eu não posso. Você pode ir no supermercado, eu não posso. Porque lá no município todo mundo me conhece, aqui você pode entrar em qualquer lugar aqui em São Paulo, ninguém te conhece. Quem é? Quem é o secretário de Estado, o secretário adjunto? Ninguém sabe. Agora pergunta aí, quem é a Lucimeire, quem é o Denis, todo mundo sabe. Prefeito, secretário, por que não isso, por que não aquilo? Imagina, para a gente falar com ele também é uma perna, tem que conseguir uma agenda e saber. E é isso que a gente tem. Então, assim, eu falo e assumo aqui, desculpe o desabafo, mas é que é angustiante o município ir colocando tanto recurso, que daqui a pouco não vai ter como mais fazer ação de assistência social, ação de educação, de segurança, porque tem que investir só em saúde, né? E o pessoal fala que saúde é um saco sem fundo. Não é que é um saco sem fundo. As pessoas que têm que colocar recurso onde tem que ser colocado, não estão colocando, né? Então, nós estamos fazendo o nosso papel. Qual é o nosso papel do município? Atenção básica. Então, nós estamos tentando e fazendo de tudo para investir na atenção básica. Melhoramos, estamos mudando o modelo, estamos melhorando, estamos fazendo de tudo. Pegamos a responsabilidade que é fazer procedimentos de média complexidade para alta, estamos fazendo. Só que assim, nós precisamos também que alguém faça o papel deles. Então a gente precisa cobrar isso, porque e vai ser contingenciado, segundo as informações que nós obtivemos extraoficialmente, vai ser contingenciado ainda alguns outros recursos, né? Vai diminuir um pouco o gasto com a saúde. Então, você imagina que vai dobrar a aplicação do município. E aí o município não vai ter jeito, gente. O município não vai suportar, né? E as doenças, são doenças, né, doutor Zé Antônio e Edmilson, são doenças velhas, novas, que são doenças que tinha há 50 anos atrás, estão voltando, né? E até os médicos de agora nem conhecem, é os mais antigos que conhecem. São tecnologias novas que estão chegando e muito caras, né, para os tratamentos. Então, assim, não tem recurso que aguente isso, né? Então, a gente precisa unir forças para que a gente possa fazer isso. Novamente, eu peço desculpa de estar fazendo esse desabafo perante vocês, mas é a realidade que a gente vive na saúde todos os dias. Todos os dias. Recurso para isso, precisa implantar isso novo. Acabou de chegar, isso aqui é novo. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai implantar? Não, é obrigado a implantar. E como que a gente faz para implantar se a gente não tem um recurso? Porque eles mandam implantar. Mas eles não mandam o que precisa vir junto com a implantação, que é o recurso, porque eles acham que não tem custo, né? Então, isso para a gente é muito sério. Desculpa me alongar, mas eu acho que isso eu precisava colocar para conhecimento de todos, porque a gente, às vezes, senta na sala com a equipe aqui, o quanto que a gente não chora junto, e literalmente chora, porque a gente não acha saída, né? Alguns vereadores vão conversar comigo, a gente chora junto, porque o que dá para fazer? Para onde nós vamos? Não sei. Eu não sei. Eu estou assumindo, eu não sei. Vocês têm alguma alternativa para a gente? Né? Quando se fala de recurso, aonde a gente vai buscar, de que forma que vai buscar, como é que vai buscar, como é que a gente pode pressionar, tem algumas coisas que a gente está descobrindo junto. Né? Então, isso é muito sério. Né? E está todo mundo muito preocupado com o SUS. Porque se acabar, o que vai ser da nossa população?
o que vai ser da nossa população? Serão pessoas morrendo diariamente? Hoje já tem mesmo com todo o cuidado, mas quantas percas nós vamos ter? Então a gente tem que pensar nisso. A gente vai ter que se unir e ir buscar. Não vai ter jeito, gente. O município, por mais boa vontade que ele tenha, o prefeito, por mais boa vontade que ele queira fazer as coisas, se a gente não tiver recurso, a gente não consegue fazer. E o recurso que nós temos aqui, os 100 milhões que foi aplicado do recurso próprio, ele foi muito bem aplicado, porque nós estamos cuidando, a Denise está aqui, cuida que não, gente, isso não dá, isso dá para ficar para depois, isso não é prioridade é aqui, é o paciente. A gente está cuidando muito bem, está em cima, porque senão a gente não dá conta de fazer. Né? Não dá conta de fazer. Então a gente está tendo assim um cuidado redobrado. A mesma coisa, você está cuidando de um recém-nascido que acabou de nascer, que você tem que ficar em cima. Nós estamos fazendo isso na saúde. E aqui está todo mundo olhando para a minha cara ali em cima e concordando, porque assim, pego no pé e tem gente que está trabalhando quase 24 horas para cuidar, para fazer. A gente está trabalhando junto. Não tem sábado, não tem domingo, não tem final de semana, não tem noite, porque a gente está tentando cuidar da melhor forma possível. Só que tem uma hora que não, né? A gente precisa de um gás para conseguir fazer alguma coisa diferente. Né? Então, me desculpa do alongado, mas eu precisava colocar, e eu acho que é essa a oportunidade que a gente tem, já que o Alex colocou na questão da aplicação do recurso, e isso é nítido aqui para vocês. Foi muito bem colocado pela secretária. E para piorar a situação ainda, secretária, acho que me parece que foi ontem ou é hoje, que é o último dia que os deputados têm para apresentar emenda parlamentar, porque estamos num ano eleitoral, né? Aí a coisa complica mais ainda. Antes das eleições e depois 3 meses após as eleições, não pode se empenhar nada. Então, quer dizer, daqui para frente é só nas mãos de Deus. Com a palavra, o vereador Dr. José. Bom dia, secretária da Saúde, Lucimeire. Bom dia, Ney Mascarenhas. Bom dia, Carlos Fontes, vereadores da mesa, vereadores aqui presentes. Bom dia aos gestores e servidores da saúde presentes e todos os ouvintes da FM Santa Bárbara. Aqui eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o repasse de recursos aos prestadores, né, para o Hospital Santa Bárbara, 8.482.140. Esse é em qual período? Nos últimos 4 meses. Os últimos 4 meses. Isso. Então, como já foi falado aqui, que é um número até grande, né, em relação ao número de cirurgias eletivas na fila de espera, né? Principalmente as citadas pela senhora sobre as próteses, né, ortopédicas, que os pacientes reclamam muito, e aqui já relatado, né, pelo servidor da saúde, joelho desde 2009, quadril desde 2010. E, infelizmente, né, como foi citado aqui, a ajuda do governo estadual e federal não vem. E o federal ainda admite que durante 20 anos não terá aumento, né, de recursos na saúde, vai estacionar. Parece que eles não veem a crise que foi provocada por eles mesmos, né, desde 2015. Sim. Uma crise que mostra com evidência que não só em Santa Bárbara, mas todas as cidades estão sofrendo com o êxodo de número de pacientes que têm convênios e parou de pagar o convênio e veio a usar o Serviço Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde e o SUS. Aí vem até aquelas piadinhas que a gente vê e fica triste no Facebook, porque quem sabe um pouco do SUS, todos nós temos que saber cada dia mais do SUS, ninguém sabe tudo, mas é um sistema muito bonito, se fosse efetuado totalmente na prática. E a gente vê algumas piadinhas escritas seu último suspiro. Mas quem trabalha no SUS sabe que a gente dá tudo o que é possível a ser feito, e a culpa não é nossa. A culpa está lá em Brasília, a culpa está lá na capital do estado de São Paulo.
Estado federativo com maior arrecadação. E vem isso, a gente vê que se fosse o dobro que aplicasse, também não ia ajudar muito. Mas fazer o quê? Em relação, eu peço também ao valor aplicado, que o Celso da Secretaria falou. Em 2012, na saúde foi aplicado 64.774.000. E agora, em 2017, 100.569.000. Mais que o dobro, ou seja, 15%, que é o valor mínimo, e o Estado não faz isso. Eu acho que os prefeitos deveriam se unir e falar, ir lá para Brasília e falar, não dá mais, gente, não dá mais. Para não ficar com tudo isso, nós não vamos conseguir, já não estamos conseguindo. Essa conta tem que ser dividida. E a pergunta que fica em relação, não está aqui em relação, peço desculpa de fugir ao protocolo, em relação a uma alternativa para a fila de pacientes com espera de próteses auditivas. Sinceramente, eu consegui uma empresa que faria até um parcelamento de um aparelho, né, básico, mas não foi possível, porque acredito que tem que ter outras empresas também participando. E nós temos só 2 pacientes por mês que conseguem a vaga na Unicamp. E se existe alguma alternativa para que essa fila seja diminuída de mais ou menos 600 pacientes. E uma dica que fica assim, em relação ao agendamento para as pessoas que vão marcar consultas nas UBS, que tenham 3 horas no período da tarde, para as pessoas de mais de 65 anos, agendar as suas consultas. Essa é uma dica que seria. Bom, a dica ela já vai ser acolhida e a gente vai estudar essa possibilidade. Mas já é um parâmetro para a gente poder fazer algumas discussões referentes. Concordo, doutor Zé Antônio, com tudo o que o senhor disse, tá? A questão dos repasses, a questão da quantidade, né, dos valores, realmente da crise colocada a partir do ano de 2015, que foi ficando cada vez mais difícil, né? O movimento realmente dos prefeitos, e isso está acontecendo, né? Tem uma comitiva de prefeitos aqui, eu acho que da região aqui é o, se eu não me engano, é o Jonas Donizete, que é o representante, né, o Bio agora, né? Dos prefeitos. Então, assim, todos eles estão indo buscar essas alternativas, porque está muito difícil, não está fácil, não, né? Referente à prótese auditiva, é isso mesmo, são 2 vagas mês que a Unicamp passa para a gente, para as próteses auditivas. Realmente, conheci a empresa que veio conversar com a gente, achei muito interessante o processo, né? Eles fazem todo um parcelamento para quem tem interesse, só que assim, mediante SUS, eu não posso oferecer isso, falar, ó, paciente, tem a empresa tal que pode parcelar para você, tal. Eu não posso, enquanto gestor de SUS, enquanto estando no SUS, eu não posso fazer isso, né? Mas a gente não acabou a conversa, a gente está tentando achar outros meios, outras empresas que a gente possa fazer um desenho interessante para que o paciente SUS ele seja atendido na sua integralidade, né? Então, as empresas, elas, como estão de fora, elas às vezes têm algumas ideias interessantes e que a gente pode trabalhar, analisar, fazer um estudo para ver a melhor forma disso. É um gargalo realmente que a gente tem, né? A gente realmente procura, antigamente os pacientes eram atendidos em Cafelândia, né? E interessante, porque só conseguia ser atendido em Cafelândia, porque Cafelândia estava com um mandato judicial com o Estado, por isso que eles estavam atendendo, né? Eles fizeram um mandato judicial, né? Eles tinham uma liminar para fazer esse atendimento. Então, o Estado acho que pegou isso, derrubou a liminar, então nós não podemos encaminhar mais para lá. E aí ficou deles absorver esses pacientes, mas absorveu desse jeito, né? 2 pacientes por mês.
que para a gente não resolve, né? Então a gente também está brigando para que aumente isso, que aumente esse número, essa oferta, para que a gente possa fazer esse trabalho, né? Então, são algumas situações que às vezes não depende da gente resolver. Nós precisamos de uma resposta, né, lá em cima. Porque aqui a gente já consegue, a nossa região conseguiu já fazer até o desenho de como fazer, de como... Mas para que a gente possa colocar esse desenho em prático, eu preciso de recurso. A região precisa de recurso para a gente conseguir colocar em prática, né? Porque não dá para aumentar se não tiver recurso, porque tem um custo, né? Esses equipamentos, esses procedimentos. O SUS não aumenta a tabela há 25 anos. Um exame de hemograma, vou dar o exemplo, se custa R$ 1,60, ele custa R$ 1,60 há 25 anos. Né? Você vai num laboratório, você paga, sei lá, R$30 para fazer um hemograma, o SUS paga um e pouquinho. A disparidade ela é muito grande, né? Então, quem consegue? Ninguém dá conta, né? Então, a gente precisa realmente fazer essas forças, juntar essas forças para correr atrás, né? E aí eu falo, não adianta a gente ficar se batendo, né? Eu ficar... enquanto secretária, ficar bravo com o vereador ficar bravo comigo, nós temos que unir força e ir junto atrás, né? Falar assim, não, nós viemos aqui brigar por Santa Bárbara, a gente dá a mão e faz uma corrente e vai, né? Quanto mais a gente ficar se batendo, e é isso e aquilo, e não dá conta, e questiona, e não, vamos lá, vamos dar a mão e vamos junto, né? Vamos junto ver o que a gente consegue. Eu acho que a gente tem que ir mais ou menos por essa ideia, porque se a gente ficar brigando entre nós, a gente não consegue, né? Então, obrigado pela sugestão, Zé Antônio, e assim, a gente tem que fazer isso mesmo, tá? É unir força e não adianta, a gente vai ter que bater na porta lá em cima e bater de frente, tá? Eu quero também registrar aqui a presença do vereador Cláudio Perecim, que está com a gente, e só passar aqui um recado para os vereadores. Eu sei que essa reunião é importantíssima com relação à saúde. Eu acho que, por mais que a gente passe 2, 3 horas, nunca vai ser esgotada os assuntos da saúde. Mas, se a gente puder dar uma acelerada, tanto nas perguntas como nas respostas, porque temos aí uma reunião com todos os vereadores, o presidente da Câmara está convocando a reunião com todos os vereadores, todos para participarem. Então, se a gente puder, está até marcada para as 11 horas, mas vai ser impossível ir para essa reunião às 11, mas se a gente puder dar uma acelerada nessas questões, a gente agradece. Então, com a palavra, o vereador Marcos Rosado. Pode, claro. Bom dia a todos. Hoje é um dia triste para mim. Só vou dar uma pincelada só. O Carlos já falou. A vozinha da minha esposa faleceu ontem. Ela morava aqui no Icaraí. Eu estava ali no velório dela. Até não pude vir aqui no horário marcado. Peço desculpa, pessoal, porque eu estava lá no velório. Mas ontem eu tive conhecimento desses números, que eu participei da reunião do Comusa, que é toda a última terça-feira do mês. E o Ney, com maestria, apresentou todos os números, juntamente com a Denise e a nossa secretária de saúde, a Lucimeire. E o que me chama, ontem nós tiramos várias dúvidas, né? Mas o que me chamou mais atenção ontem, e seguindo o protocolo, né, de perguntas e respostas, aproveitando também a imprensa, eu acho que o papel da imprensa nisso que eu vou falar hoje é fundamental, principalmente porque nós passamos por cada OBS e nós vimos um problema gigantesco, que é o absenteísmo, né? O quanto isso é prejudicial para todo o sistema, a falta da pessoa na consulta, a pessoa esqueceu por algum motivo, e a Lucimeire já deixou claro que se nós tivermos alguma solução, até numa reunião que nós tivemos, eu sugeri utilizarmos o WhatsApp, né, que a gente tem a facilidade, ela poderia discorrer o que a gente conversou naquele dia para o pessoal
pessoal, eu acho que seria interessante, né, a gente utilizarmos dessa ferramenta. E acho que foi no São Francisco Cailane, que tem um quadro lá que ela expõe os números, né, para o pessoal, mostrando quantas pessoas faltou naquele mês, na consulta. E eu acho que é importante a gente ressaltar e deixar claro que, obviamente, nós temos as nossas obrigações, temos que correr atrás, dar condições para que as pessoas possam ter um atendimento de qualidade, mas as pessoas também precisam ter a consciência de que, se ela faltar numa consulta, se ela deixar de ir, se ela por um acaso não comparecer no dia, ela não vai estar somente prejudicando a ela, mas também todo um sistema, porque ela vai estar faltando aquele dia, tomou a vaga de uma outra pessoa, e, infelizmente ela né, vai precisar marcar para um outro dia e deixa uma outra pessoa de ter a vaga. Então gostaria, Lucimeire, que você, por favor, se pudesse, assim como você desabafou, né, com relação aos números, e você pudesse também dar esse recado, né, e eu peço novamente que a imprensa divulgue isso, que a gente possa, nós vereadores também, mostrar a importância que as pessoas precisam ter essa responsabilidade de estar indo nas consultas. Ontem, assim como muitas vezes eu, o Paulo, o Jesus, acho que o Carlão, outros vereadores foram marcados em uma publicação, assim como várias outras, né? A gente entende a população, a revolta da população. E eu queria parabenizar o Paulo pelo comentário que fez lá. Amanhã vai ter uma audiência pública, vai lá, participa, amanhã é o dia de você estar lá na Câmara, estar cobrando, estar escutando, estar verificando os números. Parabéns, viu, Paulo? Tem que chamar a população para ver, e a gente principalmente falar agora, população, qual a importância que tem deles não estarem faltando nas consultas para não prejudicar todo o sistema. Gostaria que você discorresse um pouco sobre esse tema, Lucimeire. Obrigado. Eu acho que isso é bem colocado, Marcos, como a gente já vem falando há algum tempo. Na realidade, 9.000 consultas, 9.000 faltas, seriam 9.000 pacientes a mais que poderiam ser atendidos, né? E a gente acaba perdendo esse processo por não conseguir, né, pelas pessoas não avisarem, por não ter todo esse, né, esse mecanismo aí. Então isso é muito ruim. Aí tem, né, tem à disposição, cada unidade tem um quadro que eles colocam lá o quanto de faltas teve por unidade. E a gente está adotando de mensalmente colocar isso por unidade, para o paciente ter a consciência que ele não conseguiu a consulta dele porque as pessoas tinham marcado e não foram, né? Porque se não tivessem feito desta forma, ele poderia estar passando com o médico naquele mês, né, das faltas. Então, isso é uma questão muito séria. Nós estamos vendo aí alguns outros processos que a gente possa avisar o usuário mediante a mensagem, né, de mensagem de texto via celular. Então, só que é uma coisa que ela não é gratuita, nós precisamos adquirir, né, um pacote. Nós estamos agora estudando algumas coisas para ver se a gente consegue implantar isso também, né? Então, vai mais algum tempinho para a gente fazer isso. E assim, trabalhar realmente, pedir para todos, trabalhar a conscientização da população, né? Porque o que eu sempre digo, é muito fácil você criticar, é muito fácil você jogar pedra. Só que todas essas críticas das pessoas que criticam, das pessoas que jogam pedra, cadê a sugestão e cadê a proposta dela para que a gente possa fazer a mudança? Nós estamos abertos para sugestões, para propostas de mudança. Nós estamos abertos. Então, mas traga. Porque é muito fácil apontar o dedo na sua cara, mas assim, o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Traz alternativa. O problema é que muita gente quer resolver o problema dela, o problema em volta do umbigo dele. Mas assim, o que eu posso fazer para melhorar para a comunidade, para a sociedade? Aí isso eu não tenho, aí isso eu não sei. Eu quero resolver o meu problema, né? Então, a questão do absenteísmo, né,
A gente precisa fazer um trabalho de informação mesmo, de divulgação, e a gente vai fazer maciçamente essa divulgação desse absenteísmo para a população ter ciência do que está acontecendo, né? E se a gente não mudar essa cultura, a gente não vai resolver o problema, né? E isso é tudo. Inclusive, ontem, nós colocamos no Conselho, e o Conselho foi visitar o AME de Santa Bárbara aqui, que é estadual. A maior incidência do absenteísmo do AME é da população de Santa Bárbara, por morar aqui. Porque como vem dos outros municípios, o transporte traz. Então não tem como eu faltar, porque eu tenho que pegar o transporte para vir. Aqui em Santa Bárbara, o pessoal vai sozinho, pega o ônibus e vai até lá. É o maior município que tem absenteísmo. Então a gente também leva puxão de orelha do Estado quanto a isso, né? Só que aí não tem como eu ir na casa do paciente, catar ele pela mão e levar até lá. A responsabilidade é dele, do tratamento da saúde é dele. É ele que tem que cuidar da saúde dele. Nós proporcionamos a inclusão dele dentro do processo de tratamento. Mas aí ele tem que ser consciente e ir também, né? Não dá para eu catar ele no colo e levar até lá, né? Só complementando a sua informação, o que passaram para a gente, né, do AME, a pessoa marca a cirurgia, ela faz os exames que tem que fazer, né, vai na consulta, faz os exames e deixa de ir na cirurgia. Então ela tomou a vaga de uma pessoa que ia consultar, ela tomou a vaga de uma pessoa que ia fazer os exames e tomou a vaga de uma pessoa que precisava da cirurgia. Então, eu acho que o nosso papel é cobrar, nosso papel é falar, é apontar, mas a gente também deve informar e conscientizar a população de que ela tem todo o direito, porém ela tem deveres também a ser cumprido. Então, é o nosso papel como vereadores, no caso, né, que nós estamos vereadores, né, até 2020, outros vão se estender, outros vão sair, outros vão vir com novas ideias. Isso é importante, que tenha essa oxigenação, né, para que novas ideias surjam, mas é importante que a gente ressalte para as pessoas que elas precisam, se marcou, ela precisa ir, ela precisa estar comparecendo, porque é de fundamental importância a presença dela na consulta, né? Obrigado. Com a palavra, a vereadora doutora Germina Dottori. Bom dia, senhor presidente, representando aí a mesa, cumprimento todos os demais vereadores e cumprimentar também a Lucimeire, a secretária, que vem realizando um bom trabalho juntamente com toda a sua equipe. A gente sabe que o trabalho é árduo, e parabenizar. E não quero me estender, tenho 3 questões bem simples. Com relação ao absenteísmo, só essa estatística com consultas ou com exames também? Outra, se quiser responder, eu passo já para a próxima. Ela está sendo, nós estamos fazendo agora com consultas, que é onde é o maior gargalo nosso, está sendo as consultas. Mas nós temos também de exames. Ok. Tá? Com relação ao cateterismo, muito embora a senhora já fez uma pincelada sobre os problemas cardíacos, né, dos pacientes da nossa cidade, tem alguma resolução, alguma melhora com relação ao procedimento de cateterismo? Os cateterismo ambulatorialmente, nós estamos conseguindo dar uma vazão, tá? Os internados está um pouquinho mais difícil. Tá, os pacientes que estão internados aguardando cateterismo. Mas mesmo assim, nós estamos conseguindo caminhar. Já não estava mais no cenário de novembro. Tá? Tem 13 pacientes aguardando. Nós estávamos com 40. Né? Então, nós conseguimos já caminhar com o processo. Tá? Então, assim, não está ainda do jeito que deveria estar. Falando em pacientes cardiológicos, tá? Mas do que estava, que no início do ano nós tínhamos 70, depois foi para 40, hoje nós estamos com 13. Isso. Então, nós começamos, porque aí foram algumas discussões, algumas brigas no meio do caminho para a gente conseguir caminhar com esses pacientes, tá? Então, a caminhada aí não foi fácil, não. Mas a gente ainda continua, porque a gente tem que resolver o cateterismo e a cirurgia cardíaca. Nós conseguimos
caminhar com o cateterismo. As demais coisas, nós estamos no processo ainda de alguns enfrentamentos, né, que não está fácil. Né, principalmente cirurgia cardíaca, CDI, marca-passo. Aí nós estamos num enfrentamento um pouquinho desumano, mas nós vamos continuar até a gente conseguir. Tá? Porque isso aí a gente não consegue fazer aqui mesmo. Tá? Então, aí precisa ser num centro especializado em cardiologia. Certo. Tá? Com relação à especialidade de ortopedia, quando é feito um pedido nas UBSs e vai para o centro de especialidade, essa espera tem um tempo? Que a gente tem ouvido alguns munícipes... Está mais ou menos, Germina, de 8 meses. 8 meses. Tá. Só que todos os casos chegam e são colocados para ser regulado pelo regulador. Né? Então, os médicos contam a história e a gente vê a classificação de risco. Né? O grau do risco. Por isso que a gente sempre pede para todos os médicos, vão encaminhar, escrevem muito bem o que é. Porque não dá para eu ter um encaminhamento como a gente tinha antigamente, hoje a gente já não tem mais. Paciente precisa passar com ortopedista, queixa, a queixa. Paciente quer passar com cardiologia, com um ortopedista. Mas, tá, ele quer, mas o que ele tem? Entendi. O que é o quadro dele? O que já foi tentado fazer na unidade? Qual foi o acompanhamento que ele teve? Né? Então, a gente está trabalhando, qualificando também a forma do encaminhamento. O ortopedista está indo até a unidade, né? Estão ligando, conversando, às vezes, com um profissional, né? Para tirar algumas dúvidas. Então, isso está acontecendo. Né? Só que, assim, a ortopedia também vai muito questão de postura, de cultura, né? De vida, do sedentarismo. Então, tudo isso rege. Mas tudo aquilo que tem um grau de risco, o médico regulador na regulação, ele classifica como prioridade e a gente está, ultimamente, priorizando a classificação do regulador para a gente estar colocando. Né? Okay. Aquilo que é mais dentro da rotina, ele vai sendo marcado na rotina. Muito obrigada. Tá? Só isso. Com a palavra, o vereador Joel do Gás. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lucimeire, ao público presente. Lucimeire, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a ACD. Alguns munícipes têm me procurado. Eu gostaria de saber se o município ainda regula para a ACD. A ACD, ela também é uma referência nossa. Mas quem faz a regulação para a ACD é a DRS, né? Tanto para a ACD, quanto para a rede Hebe Camargo, né? Quanto para a Luci Montoro, que são 3 redes, faz parte da rede de pessoas com deficiências, né? Então, para esses 3 serviços de alta de referência, quem faz o agendamento, quem referencia, é passado pelo regulador do Estado, pela DRS, pela Central de Regulação da DRS. Eles que fazem o agendamento para a gente. Essa família que me procurou, eles fizeram todo o procedimento via DRS e a resposta que eles tiveram que o nosso município não regula mais para ACD, até... Então, aí depende muito do caso, Joel, porque a prioridade determinante da patologia da pessoa, ela é destinada ao Luci Montoro ou à rede Hebe Camargo, né? Então, eles estão deixando para ACD alguns casos está muito bem criterioso. Então, é que o paciente ele quer ir, né? Às vezes ele quer ir para a ACD, não quer ir para a Luci Montoro. Então, ele tem as escolhas, mas aí depende da contratualização que o Estado fez com esses 3 serviços e o critério que os serviços colocou para a regulação do Estado. Então, eles têm que priorizar alguns serviços, porque é mais especializado em alguma situação, outra em outro, mas é o Estado que faz a regulação para a gente. Okay, muito obrigado.
Com a palavra o vereador Isaac Motorista. Bom dia vereadores, bom dia secretária, Ney. Secretário, eu quero parabenizar pelo trabalho que você faz. Eu sei que não é fácil cuidar da nossa saúde aí de Santa Bárbara, mas eu quero te parabenizar pelo trabalho que vem fazendo, mesmo com tanta essa dificuldade, nós temos um passo aí à frente de muitas cidades aqui da nossa região. Mas, Lucimeire, eu só quero te fazer uma pergunta para que você explique para os ouvintes da Santa Bárbara FM, até que eu acabei de receber aqui pelo WhatsApp, sobre a vacina da febre amarela, né? Se vai ter aqui em Santa Bárbara. A gente tem muito munícipe que procura a gente para saber como que faz, aproveitando que a gente temos aí na rádio, para você explicar, por favor. Bom, sobre a vacina de febre amarela, o município de Santa Bárbara, ele continua fora de risco, né, de endemias da doença, tá? Então, assim, o quadro não mudou, porque nós não achamos, não foi encontrado aqui na nossa região ainda nenhum primata morto, né, primata, um macaco, um macaquinho morto na nossa região. Nós estamos fazendo um trabalho bem criterioso, o pessoal andando nas matas, andando, né, em toda a nossa região para ver se encontra alguma coisa. Não foi encontrado. Então, assim, o nosso município, graças a Deus, não entrou nesse processo, né, de estar em alerta. Então, as vacinas continuam sendo fornecidas para aquela população viajante, aquela população que vai viajar para alguma área de risco, né, para algum município meio de mata, que vai até esses lugares, tá? Então, fora isso, a gente não está vacinando, não tem campanha de vacinação, tá? Então, as vacinas que nós temos, elas são aplicadas no centro de saúde e na unidade básica do Cidade Nova, no período da manhã, a partir das 7 horas, para os pacientes viajantes, né? Para os viajantes que vão para alguma área de risco, né? E que tem que tomar a vacina, né? Então, fora isso, não tem por que se desesperar, não tem por que isso. Só que a cada momento que nós vamos acompanhando, se tiver alguma alteração, alguma mudança, nós vamos avisar imediatamente. Mas, por enquanto, não tem nada, não houve nenhuma mudança, não ocorreu nenhuma mudança no processo. O que a gente costuma pedir? Olhem as carteirinhas, né? Os adultos, porque em algum momento da vida, às vezes, a gente já tomou essa vacina. E quem já tomou não precisa tomar mais, porque ela tem validade para o resto da vida, tá? Então, o processo de vacinação de febre amarela não tem campanha. Nós não somos municípios de risco, né, até o momento. Esperamos que não ocorra isso, né? Então, a população pode ficar tranquila. Se tiver qualquer alteração, qualquer mudança, nós vamos avisar. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Jesus Vendedor, vice-presidente da Câmara. Ok. Bom dia, senhor presidente, vereador Carlos Fontes e a nossa secretária de saúde, o Cimeire e toda a mesa. E também quero cumprimentar todos os participantes que aqui estão e também todos que nos acompanham na rede social e pela rádio FM. Senhora secretária, referente ao número de usuários ausentes, né, em consultas médicas ou até mesmo para fazer exames,
existe a central de regulação do município, ela entra em contato dias antes para confirmar com esses usuários a presença? Não entramos, Jesus, porque a gente não tem perna para isso. Ou a gente marca, né? Ou a gente confirma, porque o número de funcionários que a gente tem para fazer não dá conta mediante ao número de procedimentos e consultas que a gente tem, né? Então a gente não consegue, porque assim, chega a vaga todo dia. Então a gente tem que ir atrás do paciente para colocar nas vagas para fazer, para passar pelas consultas e procedimentos. Nós não conseguimos fazer a confirmação disso ao mesmo tempo. Aí a gente precisa fazer como se diz, a escolha de Sofia, né? Ou eu marco ou eu confirmo. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo ainda, tá? Por isso que a gente está vendo a possibilidade de um serviço eletrônico, de mensagem, né? A gente está estudando isso. Interessante que aí iria evitar muito, né, a ausência, né, de pacientes, de usuários da rede do nosso município, que acaba prejudicando diversas pessoas, diversas famílias. E também, ou via mensagem, né, MS, ou também até mesmo uma carta naquela semana que ele irá passar pela consulta, ou irá fazer o exame. Acho que uma carta, mala direta, acho que também seria interessante, né? Fica uma dica aí. Talvez o custo seria menor. Eu creio que a própria prefeitura tem esse sistema de mala direta. Acho que poderia estar fazendo. E também para quem tem e-mail, acho que ajuda, né? O e-mail mas se for papel, aí é gasto com papel, já é o gasto com o primeiro papel, depois é gasto com o segundo papel, aí aumenta. Então a gente tem, mas eu vou marcar aqui, quem tem e-mail, a gente pode, vamos colocar também a mesma sugestão que o Dr. Zé Antônio deu, a gente vai catando as sugestões e estudando isso para ver se a gente consegue melhorar. Interessante. Estive nessa semana, acho que semana passada, eu estive na OBS do 31 de março e, mediante, quero parabenizar a equipe que trabalha naquela OBS. Estou de parabéns pelo tratamento com os usuários. Fiquei lá diversas horas, com média de umas 2, 3 horas, e estão de parabéns. Uma outra pergunta, creio que muito breve estará sendo implantado o novo sistema de saúde no modelo que foi implantado lá no São Fernando, lá no Planalto, lá no Esmeralda. Será implantado, eu creio que breve agora, no 31 de março, né? Isso. Referente a esse novo sistema, que a gente crê e tem acompanhado, que tem dado uma melhora, né, no nosso sistema de saúde do município, referente ao quadro de funcionários. Todos esses funcionários são, como eu quero falar, feito um treinamento prévio com eles sobre essa nova implantação, porque muda a OBS começa a operar no novo sistema. Então, é uma novidade para quem trabalha e para os usuários também que usufruem daquela OBS, né? Existe um treinamento para a equipe? Não chega a ser, não é um treinamento, mas é um trabalho de conscientização de um novo modelo, de como que a pessoa tem que se portar. Então, a coordenação da atenção básica, junto com o gerente, eles vão conversando com os profissionais e colocando e vão montando junto como que vai ser. Por isso que não é igual em todas as unidades. O contexto maior, a ideia é igual para todas, o processo, mas a execução ela vai se moldando conforme a realidade do serviço da região e a experiência dos profissionais ali da área. Então eles vão moldando dentro. Então todo mundo opina para chegar no melhor desenho para a unidade que eles estão, né? Então, e aí tem todo o trabalho de entendimento do processo, né? Então não é um trabalho assim, chego e ponho amanhã.
né? Não, tem todo um trabalho e uma discussão, né, com a equipe. Depois você conversar com o pessoal do Planalto do Sol, do Esmeralda, São Fernando, até do 31, que é o próximo a entrar agora, eles já estão discutindo já há alguns meses como que seria o melhor desenho, como que ficaria a melhor estratégia ali para a unidade. Como o Molon também já está se discutindo já há algum tempinho, né, com o pessoal deles lá, para ver como vai ser também a melhor forma de colocar esse novo processo em andamento. Uma outra pergunta, no caso, é sobre a questão de quadro de funcionários, né? Porque como muda esse novo sistema de funcionamento desta unidade, é feito remanejamento de mais profissionais para esta UBS, para que possa suprir realmente. Olha, Jesus, hoje nós estamos tentando fazer no modelo com o que a gente tem, tá? Porque nós não podemos fazer contratação. Então, nós estamos tentando fazer dentro do que a gente tem, da melhor forma, né, em alguns períodos, tal. Então, a equipe, ela está muito bem engajada. Tem que parabenizar de novo toda a ponta da atenção básica, que estão, assim, fazendo de tudo para que o negócio dê certo, né? Então, estão dando o coração mesmo para fazer o processo dar certo. Então, esse novo processo depende realmente do processo e das pessoas, dos profissionais. E está dando certo porque os profissionais estão se inteirando, vestindo a camisa e se propondo realmente a fazer uma mudança, né? É lógico que na hora que a gente puder fazer a inserção de novos profissionais, o modelo vai ficar assim, ímpar, né? Não vai ter quem bate a gente na atenção básica, né? Mas por enquanto a gente está inovando e tentando fazer com que a gente pode. Tá bom? Não havendo mais vereador para falar, passamos então a palavra às pessoas presentes que queiram formular alguma pergunta e pedimos que se identifiquem antes de perguntar. Tem uma pessoa ali que quer falar? Por gentileza, seu nome completo? Bom dia. Meu nome é Everaldo Veloso Pereira Júnior. Sou morador aqui de Santa Bárbara. Eu queria fazer 2 questionamentos aí para a secretária. Que o primeiro é sobre a verba que foi destinada ao SAMU, que está no portal da transparência na legislação de 2016. E a segunda é sobre o curso que foi realizado na Faculdade Anhanguera. Se o curso ele atendeu a portaria 2048 no capítulo 7, que exige que ele seja cadastrado ao MEC, e os recursos que foram investidos, e se os certificados já foram entregues. Bom, na realidade, a gente não recebeu o recurso do SAMU no município, tá? Tem um erro, porque está no portal da transparência, SAMU, mas não é SAMU, é transporte. Então, nós não recebemos recurso para o SAMU, até porque o município não tem SAMU e a gente não pode montar um SAMU municipal, ele tem que ser regional. E a região ainda não finalizou e não fez a agregação do SAMU regional ainda, até porque o valor fica muito inviável para que os municípios consigam manter o SAMU dentro dos municípios, sem um aporte do Estado. Só a federação e o município a gente não consegue manter. O curso ele foi feito dentro das primeiras atenção do salvamento básico de vida. Ele não é registrado pelo MEC, tá? Então, é um curso básico que nós colocamos de 60 horas, que foi feito para os motoristas, em todo o suporte básico de vida,
Nós temos os certificados, estão sendo expedidos agora, nos próximos, eu acho que nos próximos dias a gente já está fazendo a entrega dos certificados, equivale, sim, a gente vai estar registrando isso, deixando registrado. Então, para dentro da educação permanente, para a questão da valia, ele tem uma validade, sim. Tá bom? Só outra questão é, o recurso que foi usado para o curso, ele foi da prefeitura, foi do Estado? Porque a portaria diz que só podem ser investidos recursos quando o curso for cadastrado ao MEC. O recurso, ele é recurso próprio do município. Secretário, só para interrompendo, até que agradecer a pergunta do nobre cidadão, dizer que a última pergunta e a última resposta, porque a gente vai estar encerrando, que já estouramos mais de meia hora já essa reunião, e o presidente da Câmara está aguardando todos os vereadores com urgência na presidência. Então, pode responder, secretária. O recurso próprio do município, não é recurso vinculado do Estado nem da Federação, ele é do município mesmo. Agradeço a presença da secretária Lucimeire Rocha, dos demais vereadores presentes, encerrando esta audiência